Na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre as populações urbana e rural. Então, observando lá na página 18, essa imagem, nós vamos ver então duas imagens que vão retratar o título aqui do texto, que é a população que vive na área rural, que é o campo, as chacras, e a população urbana que vive nas cidades. Então, vamos lá. Página 19, pode pôr a data lá em cima. Data de hoje, né? Neste capítulo, abordaremos o aumento da população rural em relação da população urbana em relação à população rural. Ou seja, esse aumento que ocorreu ao longo dos anos aí das cidades e as pessoas deixaram de morar na área rural. Vamos conhecer alguns dos principais fluxos migratórios. O que seria fluxos migratórios? Eu coloco ali, ó, saída do campo para a vinda das cidades, que ocorreram no território brasileiro ao longo do tempo. Identificar as desigualdades sociais nas paisagens da cidade e do campo. Roda de conversa. Leia um trecho da canção Êxodo Rural. Pode riscar aí, ó, o título, ó, Êxodo Rural. Vamos ler, pessoal? Então vai, desce já. Fomos abandonando os campos, seguindo para as capitais, para construir edifícios, para ver se ganhava mais. Gente que fugiu das secas, geadas e inundações, abandonando terras, rebanhos e plantações. Qual é o assunto abordado no trecho da canção? Qual que seria, então? Saída de pessoas da área rural para a área urbana. Isso, a saída da área rural para a área urbana, certinho. Quais foram os motivos para essa migração, essa saída? Quais foram os motivos? A seca, geadas e inundações. Certinho. Secas, geadas e inundações. Quem gostaria de falar sobre o significado do título, do Êxodo Rural? Olha lá, Êxodo Rural. O que seria, então? Saída do campo. Isso. A saída das pessoas que moram no campo, né? Para morar nas cidades. Pode virar. Vamos, então, agora lá na página 20. População brasileira, do rural ao urbano. Vamos ler? Antigamente, a maior parte da população brasileira vivia na área rural e poucas pessoas moravam nas cidades. Pode riscar. Até aí. Com o passar dos anos, as cidades foram se desenvolvendo por meio da atividade industrial, do comércio e da prestação de serviços, atraindo as pessoas do campo para as cidades, em razão da maior oferta de empregos e do acesso a serviços públicos essenciais, como água tratada, energia elétrica, hospitais e qualidade de ensino para seus filhos. Analise os gráficos a seguir sobre as populações rural e urbana no território brasileiro, nos anos de 1940 e de 2000. Então, o primeiro gráfico vai trazer aí a população em 1940. O que a gente percebe? O pintado em verde seria a área rural. E o pintadinho em azul seria a urbana. Então, o que a gente observa aí em todos os estados do Brasil? Tem mais rural. Mais rural do que urbano. Isso aí no ano de 1940, né? Na década de 40. Então, bastante população na área rural e pouca na urbana, né? O Brasil, de uma forma geral, ele tinha 68% na rural e 31% na urbana. Qual que é o panorama agora em 2000? O que aconteceu? A população rural diminuiu muito. Isso. E cresceu a urbana. Por quê? As pessoas saíram da área rural e vieram morar nas
cidades. Então, aconteceu no Brasil o êxodo rural. O que foi esse êxodo rural? Essa saída das pessoas da área rural que vieram para a área urbana. Tipo aqui o exemplo do Sudeste, que toda a população é contada em 6%. Aqui só na rural só tem 9,5%. Isso. Então, no Sudeste, o que aconteceu no nosso estado de São Paulo em 2000? A gente tem 90% da população do estado de São Paulo na área urbana e 9% na área rural. Por isso que tem 13 milhões. Isso. Exatamente. Então, vamos ler a última parte? Observando os gráficos, podemos concluir que em todas as regiões brasileiras houve grande migração do campo para as cidades, mudando a dinâmica econômica da população brasileira. De rural para urbano. Essa migração é chamada de êxodo rural, certo? Página 21. A tabela a seguir apresenta dados relativos às populações urbana e rural do Brasil, segundo o Censo Demográfico, realizado no ano de 2010. Então, gente, em 2010, população urbana 160 milhões aproximadamente e rural 29 milhões aproximadamente, num total de 190 milhões aproximadamente também. Hoje, os jovens da área rural contam com incentivos do governo para permanecer no campo, desenvolvendo atividades agropecuárias por meio do estudo e da tecnologia. Pois, para que as cidades progridam e, consequentemente, o território brasileiro, é necessário que o campo produza alimentos e matérias-primas para todos. Então, vamos... isso mesmo. Vamos analisar agora esse gráfico aqui, ó, que fala da população urbana e rural no Brasil de 1980 até 2010. Então, vamos observar. Tudo que tiver em verde aí vai ser a população rural. E pintadinho em azul, urbana. Isso mesmo. E vamos observar. Em todos eles, nós temos a população urbana como maior parte, não é? Só que ao longo dos anos, o que aconteceu com a parte em verde? Foi cada vez mais diminuindo. Ou seja, isso, foi diminuindo mais a parte rural e aumentando a parte urbana. Então, letra A. Qual que é o título do conjunto de gráficos? População urbana e rural no Brasil, 1980 e 2010. Certo. O que podemos concluir com essa leitura desses dados que nós fizemos? O que nós podemos concluir? Pode falar. Houve aumento da população urbana e redução da população rural. Isso, aumento da população urbana e diminuição da rural, redução da rural, certinho. Quais foram os motivos que podem ocasionar isso? Essa saída das pessoas da rural e vir para a urbana? Em razão da maior oferta de empregos e acesso a serviços públicos essenciais, como água tratada, energia elétrica, hospitais e qualidade de ensino para seus filhos. Isso mesmo. Então, busca de melhores condições de vida, né? Nós vimos aqui nessa parte aqui, ó. Em razão da maior oferta de empregos e do acesso a serviços públicos essenciais, como água tratada, energia elétrica, hospitais e qualidade de ensino. Isso mesmo, certinho. Agora, lá no material de apoio, a gente tem outra folhinha para a gente trabalhar, que é essa parte aqui, ó. Jovens do Campo, página 21. Vamos lá. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Jovem tem mais apoio para permanecer no campo. Foi-se o tempo em que os jovens do campo contavam os dias para deixar o meio rural e ir para a cidade. Hoje, com acesso à tecnologia e a diversas formas de incentivos que recebem do governo federal,
Eles preferem ficar na propriedade e dar sequência ao trabalho dos pais. Com base nesse textinho aí, vamos analisar e assinalar a alternativa correta. Muitos jovens do campo querem migrar para as cidades em busca de trabalho? Não. Ou, hoje, muitos jovens do campo querem continuar trabalhando na área rural, Sim. utilizando tecnologias para melhorar a produção do campo. Sim. Isso, pode fazer um xizinho aí na de baixo, no quadrinho de baixo. E agora vocês vão fazer um desenho bem bonito, caprichado, retratando a ideia principal do texto. Qual que é a ideia principal do texto? O campo. A permanência do jovem no campo. Com tecnologias para facilitar. Isso, com o uso de tecnologias, ou seja, de máquinas, de meios de irrigação de terra. Então, vocês podem desenhar aí o campo, né, a área rural e esse uso de tecnologias, né? Energia elétrica, né, nesse lugar, água tratada, entre outros itens. Tudo bem? Vamos fazer então?